Século XX. O século XX foi marcado por dois grandes conflitos, chamados inclusive pelo grande historiador Eric Hobsbawm de a Guerra dos 31 anos. Primeiro conflito, Primeira Guerra Mundial, vai ser gerado por fatores como o imperialismo, aquela disputa entre as principais nações europeias pela partilha do mundo, e o seu desdobramento vai ocorrer com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, em linhas gerais, vai dividir os países em conflito em dois grandes blocos. Os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, representam as nações fascistas do período, autoritárias, e do outro lado os países aliados, países que defendem as democracias, como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a Rússia. Isso em um contexto geral, respeitando-se o processo em que cada uma dessas nações vai se envolver no conflito. A Segunda Guerra Mundial é dividida pelos historiadores em três grandes fases, no que se refere às estratégias militares utilizadas naquele período. A primeira fase, de 1939 a 1941, é a chamada a fase da ofensiva nazista. É aquele momento em que rapidamente os exércitos alemães nazistas avançam sobre os seus inimigos e conquistam uma grande porção do território europeu, inclusive invadindo e ocupando por muito tempo uma parte da França. A segunda fase do conflito é a chamada da mundialização da guerra. É aquela fase que entre 1941 e 1943 a guerra se mundializa, ou seja, ela sai do cenário europeu e acaba se expandindo para um cenário mundial, ocupando outras regiões do planeta, envolvendo o continente africano, países do continente americano, países asiáticos no conflito. A terceira fase é a fase da contraofensiva dos países aliados. É aquela fase em que, após haver um equilíbrio militar entre as nações, os países aliados, com a inserção dos Estados Unidos da América no conflito, passam a perceber que uma vitória é inevitável contra os países fascistas e caminham para essa vitória. Sendo assim, em linhas gerais, nós temos a Segunda Guerra Mundial dividida em três grandes fases e apresentando então os países que se envolvem no conflito. É isso aí. Fechou, já era. Agora foi pro Beleléu.